Bom, voltamos para o nosso segundo bloco. No primeiro, volta lá, escuta tudo de novo, porque tem muita informação. É um pouco difícil de pegar tudo de uma vez só, porque aqui a Fer tá dando uma aula jurídica pra gente. Então dá uma volta, escuta de novo, escreve. A gente até brincou, né? Eu sou old school, a gente adora escrever. E agora nesse bloco, Fer, como eu te disse, então a gente falou muito de herança. Certo. Na internet hoje, como eu tava falando, né? Uma pessoa, se ela for na academia às 11 horas da manhã, fala que ela tem uma vida de herdeiro. O que é uma pessoa herdeira? Herdeiro é quem recebe um patrimônio de um parente, não necessariamente parente, mas na maioria das vezes parente, falecido, né? E ela recebe o patrimônio para poder dispor da forma como ela quiser. Após a morte, né? Após a morte, né? Ok. Herdeiro, no conceito jurídico, ele só, né, não existe herdeiro, a gente costuma dizer que não existe herança de pai vivo, então não existe herdeiro, existe potenciais herdeiros, mas herdeiro mesmo só depois do falecimento, né? E de alguém que te deixa um patrimônio, enfim, benefício e tudo mais. Então tem uma pessoa que ela é herdeira, que ela é feliz, porque feliz no sentido aqui de que ela herda um patrimônio, começa a ter uma vida boa, tudo mais. Mas e quem herda dívidas? Porque a gente falou muito aqui de quem, da parte de se prevenir por causa do patrimônio para não perder o dinheiro. E quem herda dívidas? Na verdade, não existe o herdar dívidas, a princípio. A regra é essa, tá bom? Então, como que funciona um inventário? O inventário é um balanço. Eu descrevo os bens, estão todos listados lá. Se houver dívidas, eu vou ter que listar todas as dívidas. Então, em tese, se pagam as dívidas e o que sobrar é dividido. Tá? Agora, vamos supor que só se deixou dívidas, tá? De uma forma, tô falando de uma forma bem simplista, obviamente Claro. que existem algumas outras situações. Mas lá só deixou dívidas, meu pai faleceu e só tinha dívidas. Essa dívida não vai ultrapassar a pessoa do falecido, tá? Ela vai morrer com ele, tá? Entendi. Por isso que existe muito a questão de fraudes, né? No direito de família, de sucessões e tal. Tem até um professor que chama Rolf Madaleno, que ele é um querido, um dos autores do projeto do Código Civil que a gente falou, e vem para Rio Claro no simpósio que eu estou organizando. Ai, que Graças legal. a Deus, fiquei muito feliz. Que dia que é o simpósio? Dia 4 de julho. E ele vem para falar sobre fraude no direito de família, né? Porque existe, né? Existe um marido que começa a desviar o patrimônio, começa a fazer dívida, né, para poder prejudicar a outra parte, né? E existe também fraude no direito sucessório, né? Existem muitos herdeiros, né, que o falecido deixou dívidas, eles omitem as dívidas, já tentam fazer a divisão e passar o bem e tirar, e enfim, né? Então tudo isso existe, mas a princípio, pela regra, deixou patrimônio, paga-se as dívidas e depois você divide o que sobrou, tá? Então, você não vai herdar, obviamente, a não ser que você se comprometeu de alguma forma. Olha, eu fui fiador do meu pai num contrato. Aí, essa dívida vai ficar com você, né? Vamos dizer, por exemplo, um idoso aí de 75, 74 anos, 70 anos, ele contrai um empréstimo no banco. Aí ele, do nada, falece. Então, a dívida ninguém herda. Não herda, não herda. Por isso que, normalmente, os bancos, eles fazem empréstimo, seguro junto com esse tipo de financiamento, né, justamente para evitar esse tipo de situação. Entendi. Então, você paga já o seguro junto, que se a pessoa falece, ele tem a garantia do recebimento, tá? Financiamento de casa, eles têm isso também, enfim, justamente para evitar esse tipo de situação. Por quê? O correto e o tecnicamente correto é dessa forma que eu falei, é um balanço, né? Mas as pessoas normalmente não trazem as dívidas, né? Um caso ou outro, olha, eu sei que ele tem... E até porque são dívidas assim, né? Vamos pegar do idoso. Já peguei vários casos assim. A pessoa deixou 2 imóveis e ela tinha um empréstimo no banco, né? E o saldo devedor era R$ 5.000, né? Então, o que foi feito? Foi lá, saldou a dívida, quitou a dívida, né?
e aí ele faz o inventário e resolve Tá. o problema, né? Agora, quando a gente está falando de dívidas maiores, aí fica um pouco mais difícil você ocultar, né? Se existem execuções já ajuizadas, fica um pouco mais difícil e o credor pode vir e tentar pedir a penhora, né, no Sim. processo de inventário. Aí até entrando agora um enfim. pouco nessa parte de holding, porque muitas pessoas elas abrem a holding para se proteger em caso aconteça uma dívida trabalhista, algum problema trabalhista na empresa, então ela quer proteger o patrimônio pessoal dela. Aí vamos dizer que a pessoa, ela deixou, sei lá, numa empresa 10 milhões em dívida e o fundador ou a fundadora morreu. Aí o que acontece? Se ela não tem uma proteção jurídica? Então, é assim, ó, o que acontece? As holdings, quando a gente começou a ouvir falar em holding, foi de blindagem patrimonial. Tá. Né? Ah, nós vamos fazer uma blindagem patrimonial. Isso já não é mais usado no direito, tá? Não é correto, porque não te blinda, tá? Ela não te blinda. Se a holding foi feita em fraude e com a finalidade de fraudar, ela é passível de ser desconsiderada, tá? Tem um instrumento jurídico chamado desconsideração de personalidade jurídica, tá? E em havendo fraude, justamente, ó, fiz para blindar, fiz para, né, com desvio de finalidade ou alguma coisa, ela pode ser desconsiderada e se ingressar no patrimônio da holding, tá? Tá. Então, a gente já começa por aí. Vamos colocar na trabalhista, tá? Na trabalhista, que é uma área de direito bem complicada, tá? Muito complicada, muito difícil. A desconsideração da personalidade jurídica, né? Para você entrar no patrimônio de uma holding, teoricamente, pelo Código Civil, enfim, onde tem as previsões, você tem que comprovar que existe fraude, você tem que comprovar que houve um desvio de finalidade. Senão, não se desconsidera. Essa é a regra, tá? Mas na trabalhista, isso, na prática, não existe, tá? Na prática, tem holding, tem empresas no nome, é grupo empresarial e eles vão incluindo todo mundo no polo passivo, bloqueia, enfim. Então, não existe essa blindagem com dívida trabalhista. De uma certa forma, ela protege, se você fizer, de uma certa forma ela protege. Mas ela não pode ter sido feita com essa finalidade. Entendi. Porque se foi, é porque você já está entrando num processo de dever, Agora, não, eu fiz eu estou bem financeiramente, eu decidi fazer uma holding, consultei um advogado, os especialistas, eles entendem que no meu caso cabe uma holding familiar, tá? Legal. Então, você vai fazer a holding. Sei lá, passou 10 anos, a empresa entrou numa crise, a gente está sujeito, né, às coisas acontecerem. Essa holding, ela foi criada em fraude? Houve um desvio de finalidade? Não, né? Então, fica mais difícil. Isso na cível, tá? Quando eu falo cível, a gente está falando de dívidas de banco, dívidas com fornecedor. Não uma dívida de INSS que entraria na trabalhista. O INSS, ele acaba entrando na trabalhista, na parte dos empregados, aí é já na Justiça do Trabalho. Quando a gente só pensar, olha, ele pagou os funcionários, mas não pagou o INSS, aí não necessariamente Justiça do Trabalho. Mas fiscal também é complicado, dívida tributária também é um pouco mais complicado, tá? Tá. E por que eu tô te perguntando isso? Uma vez eu vi uma pesquisa que fala que a mulher, agora eu já não me lembro a porcentagem, quando o homem morre ou ela se separa, ela tem uma surpresa financeira. Então, assim, o dinheiro, ele é um tabu. Então, geralmente, as famílias não conversam sobre a relação do dinheiro. Eles brigam muito por causa de dinheiro. É isso que a gente conhece numa família, a nossa referência. Pai, mãe, marido e mulher, sempre brigando por causa de dinheiro. Mas não, a gente não vê como que eu me relaciono com o dinheiro, qual é a história do dinheiro na minha família, a história dele, pra gente construir a nossa história. E aí, ela tem uma surpresa. Por quê? Porque ela achou que o marido, ele era ótimo no mercado financeiro. Porque ela delegou tudo para ele. Então, mesmo ela gerando dinheiro, existem muitas mulheres que delegam para o marido, por exemplo, os investimentos. Não quero olhar para isso. Então, aqui está o dinheiro. Não, amor, eu confio em você.
E tá tudo bem. E aqui eu não tô falando de falta de confiança, mas que sim, eu tenho uma relação com o dinheiro e naturalmente o meu parceiro, o meu cônjuge, a minha parceira tem uma relação com o dinheiro. Então, por mais que um ou outro entendam muito de dinheiro, no manejar dinheiro, cada um tem uma relação. Você delega com o dinheiro. funções dentro da relação. Olha, você cuida do dinheiro, eu Exato. fico com os filhos, você vai no supermercado É e isso. assim E vai. aí, a vida dela tá ótima, tem um padrão de vida legal, tá tudo funcionando, até que acontece uma catástrofe, ou um divórcio que não estava planejado e tal, ou uma morte que não estava planejada. E, gente, morte não planejada é algo muito comum. A gente só sabe disso quando alguém falece do nosso lado, mas é algo muito comum. Sim. E aí ela tem uma surpresa, porque daí ela olha e fala, não, ele não era tão maravilhoso assim com o dinheiro. E isso eu vejo muito acontecendo e eu vejo que é muito por caso, aí eu queria até escutar a sua opinião, que é por falta mesmo também de assessoria jurídica, da mulher entender, ou do homem, o que é estar casado, E juridicamente. entender que, dependendo do regime de bens escolhido por eles, isso vai repercutir no patrimônio de ambos, Sim. né? Então, por exemplo, uma dívida contraída por qualquer um dos cônjuges na constância do casamento ou união estável, se pressupõe que ela é do casal, certo? A dívida de cartão de crédito, o empréstimo, você pressupõe que, da mesma forma que você pressupõe que o esforço é comum, ele trabalha, eu não trabalho, mas a mulher tem direito à meação, porque você pressupõe um esforço comum, a dívida é a mesma coisa. Tá? Então, mas aí você herda, você continua tendo que pagar a dívida. Sim. Esse é o ponto. Sim, você continua tendo que pagar a dívida da parte que lhe compete, porque assim, você... como que eu posso dizer? Vamos separar as dívidas, né? Você Ok. tem, por exemplo, dívidas da empresa. Eles têm uma empresa, né? Onde ele é sócio, ela não é, ou enfim, né? Então, você tem a dívida da empresa, quem responde é o CNPJ da empresa e é uma situação, tá? Ele falecendo, você vai fazer a apuração das cotas, vale, não vale, enfim, é uma outra situação. Agora, quando a gente fala de dívidas pessoa física, tá? Dívidas pessoa física, existe uma pressuposição, porque aí, na verdade, a gente tem que lembrar que a esposa, ela é herdeira, mas ela é, em alguns regimes de bens, meieira. 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 Ok. A gente tem que diferenciar herdeiro de meieiro, ok? Ok. Eu posso ser meieira e herdeira. Por exemplo, eu casei, certo? E quando eu casei, o meu marido tinha 2 apartamentos. E durante o nosso casamento, nós compramos uma casa. Quando ele falecer, eu vou ter direito a meiar a casa, porque eu sou meieira, não sou herdeira, não sou nada, é minha, metade da casa. Mas aqueles imóveis que são bens particulares, que a gente chama, eu sou herdeira. Ok. Tá? Isso tem diferença tributária, porque sobre isso eu pago ITCMD, é uma série de circunstâncias, né? Mas, dentro de um casamento onde se contrai as dívidas, você pressupõe que é uma dívida do casal, né? E aí, o banco, normalmente, o que ele faz, né? Ele tem a dívida no nome de uma pessoa. Sim. Né? E é onde ele vai continuar. Eu tô falando agora da parte prática, tá? É onde ele vai continuar. O que a gente tem visto, tá? Porque agora a gente tem que lembrar que tecnologia está aí, né? E os tribunais têm se aprimorado cada vez mais para tentar receber os bens, né? Porque é muito difícil, a pessoa começa a se endividar, ela tira tudo do nome e a coisa vai, né? E aí, até a Flávia estava comentando que trabalha comigo, que ela fez um curso sobre execução. E aí, uma das dicas que foi passada foi justamente essa. Olha, você está executando, você tem uma pessoa que é casada, certo? Você já fez toda a pesquisa de bens no nome dela e não achou nada, pega a certidão de casamento. É casado em regime de comunhão parcial de bens? Faz pesquisa no nome da esposa. Entendi. E isso daí é muito importante o que você está falando. Porque ele tem a meação dos bens que estão no nome dela. Então vamos supor que ela tem um carro. Que eu faço pesquisa de bens, de um veículo, por exemplo, no CPF dele, mas não no CPF dela.
Entendi. Agora, se eu fizer no CPF dela, de repente eu vou achar um carro. E, pelo regime de bens, ele tem metade se esse carro foi adquirido. E eu tenho como ver se o carro foi adquirido na constância do casamento. Sim. Ele tem direito à metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a penhora de metade desse bem. Sim. Fer, isso é uma coisa muito importante que você está falando, porque eu tenho muitas clientes que têm muito problema com cartão de crédito. Então, são mulheres que geram muito dinheiro, mas elas têm um grande problema em gastar demais, gastar em excesso, tem problema com cartão de crédito. E são casadas, em sua grande maioria, em regime parcial de bens. E o que elas fazem? Padrão, Que é o padrão. É o padrão. O que acontece? Elas têm tanta vergonha de falar para o parceiro da realidade financeira delas, que elas escondem. Então, uma vai pedir empréstimo para tia, a outra pede não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, para tentar ajustar o cartão de crédito. Vamos dizer que se acontece algo com ela, então ela vem a morrer, a dívida pode vir e passar para o marido. Não passar para o marido, mas de repente pegar parte do patrimônio. Parte do patrimônio, que sim. seria dela, né? Sim, Vamos colocar perfeito, assim? perfeito. Pegar parte do patrimônio que seria dela, que de repente ele não contava que isso iria acontecer, mas vai pegar a parte do patrimônio que seria dela, tá? Então, que as dívidas bancárias, né? Por isso que normalmente eles colocam, né? Quando você vai fazer um empréstimo no nome de uma empresa, o que eles fazem? Eles põem os sócios como fiadores, né? Justamente para evitar esse tipo de situação. Em banco, como o banco não... o problema de banco é que eles são muito desorganizados, né? Essa é a minha visão, tá? Banco, companhia aérea, essas empresas muito grandes, infelizmente é uma desorganização muito grande. Muitas ações, é tudo muito batidão, enfim, e acaba passando, né? Mas normalmente a gente vê o juizamento da ação no nome não do casal, né? Então eu fiz um empréstimo, um CDC ou qualquer coisa assim no meu nome, eles vão ajuizar essa ação no meu nome, né? Mas agora já está começando, né, a possibilidade da gente conseguir fazer essa pesquisa e tentar localizar bem. E é natural que aconteça isso, né, Natural Fer? e justo. Sim, é algo que pode até ser que demore um pouco, mas com a tecnologia, baixa o CPF, ele vai saber, o governo hoje consegue ver de quem que é o quê, ou quem é no quê. Tudo, porque hoje... Mesmo a questão de fraude. Sim. Hoje, pra você, assim, eu não conheço muito de fraude, mas eu imagino que pra você fraudar algo, ser laranja de alguém, tudo, cara, deve ser um esforço, assim, então, gigantesco. Antigamente não era. Só que hoje já fica mais difícil. Hoje você tem um sistema que chama Sniper, que ele faz um levantamento, um histórico, ele é como se fosse uma árvore genealógica, assim, que ele vai indo. É um absurdo. Eu entrei num processo trabalhista lá, de uma empresa que era familiar, né? E acabou entrando todo mundo, todo mundo da família trabalhava. Gente, a busca que foi feita, ela é impressionante, entendeu? Porque ele vai vinculando e ramifica de uma tal forma, justamente para tentar verificar se houve esse passeio do patrimônio. Perfeito. Né? Eu estou tentando lembrar agora o que saiu semana passada de alguma coisa de escritura que vai também ter que ser obrigado, ou você vai conseguir fazer pesquisa. Porque, por exemplo, hoje eu vou lá, a gente faz uma escritura de venda e compra. Se a gente não registrar, vamos supor, o imóvel é seu. Se a gente não for lá e registrar, esse imóvel vai continuar no teu nome. Ele não vai aparecer no meu. Isso é bom e é ruim. Porque assim, se eu estiver devendo é bom porque não aparece meu nome. Mas se você estiver devendo é ruim porque vai penhorar, né? Então, existia muito isso. Tem escritura, contrato de gaveta, sabe? Mas hoje você nem consegue comprar mais um imóvel e não registrar já de imediato, consegue? Não, registrar de imediato não. Mas você pode fazer averbações, né? Um contrato de gaveta com averbações. Porque, por exemplo, eu oriento muito os meus clientes quando vão comprar imóveis. Outro problema, tá? Vamos falar sobre comprar imóveis, né? Gente, por favor, antigamente eu falava procure um corretor. Hoje eu vou falar, por favor, procure um advogado, pelo menos para ele ler o contrato, tá? Se não for redondinho, tá? No sentido de eu vou te pagar 3 parcelas de 300 mil reais e já tá tudo certo, é só uma questão de eu conseguir me resgatar o dinheiro do banco, só ter esse tempo, e aí a gente vai fazer escritura. Por favor, levem um advogado, tá? Porque, de repente, e isso para pessoas de qualquer nível financeiro,
tá? Porque de repente é o dinheiro da tua vida. E eu já tive vários casos no escritório, a pessoa chega com um contrato de 2 folhas. Aí, tô com um caso lá que foi vendido o imóvel, era para a esposa assinar, ele era casado, a esposa não assinou, depois ela já faleceu. Não existe transação imobiliária sem assinatura de cônjuge, com algumas exceções, tá? De Até com casamento, separação tal. total, o cônjuge Separação tem que total assinar, de ó, bens, mas ele tem que parece. assinar também. Não, para separação total não precisa. É, o nome dele tem que constar no contrato. Consta, mas não Mas precisa não assinar. precisa assinar, não. Mas assim, do resto precisa, mesmo que o imóvel seja só seu. Então, assim, a gente percebe, eles fazem os contratos, não fazem as pesquisas que tem que fazer. Aí cai numa penhora. Sim. Entendeu? Porque aí você faz um contrato de gaveta, de repente, que vai durar 2 anos. Porque você só vai passar a escritura quando terminou de pagar. Então, aí você tá lá parcelando. Nesse meio tempo, cai uma penhora sobre o imóvel. E aí? Entendeu? Então, assim, pesquisem, veja se esse vendedor, por que ele está vendendo o imóvel? Ele está vendendo o que ele quer? Está vendendo para investir ou ele está vendendo para fraudar? Não participe de uma fraude. Total. Tá? E você não pode depois chegar para o juiz e alegar ignorância. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, assim, muito importante, tá? Essa assessoria. Porque a gente tem excelentes corretores de imóveis. Aqui, claro, nós temos excelentes imobiliários. Mas quem tem a técnica para redigir um contrato? Sim. Tá? E aí eu costumo brincar assim, quando o cliente me liga fazendo algumas perguntas que não sou eu que tenho que responder, é um contador, por exemplo, eu sou assim, eu acho que cada um na tua área. Eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha e eu não tenho a técnica e a expertise para isso, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos consultar um contador? Você tem algum contador de sua confiança? Você quer que eu consulte o meu da minha confiança? E assim em diante, entendeu? Então, você tem o corretor de imóveis que ele é especializado, né? Ele tem os cursos e tal, ele é especializado em ser corretor de imóveis, mas não necessariamente em redigir um contrato. Perfeito. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Exato. E sabe, Fer, que quando você estava falando, estava me vindo, que falar sobre isso, né, sobre patrimônio com o nosso cônjuge, parceira, enfim, o tipo de relação, é algo que exige muito emocional. Muito. Tem uma cliente minha uma vez, ela falou pra mim que ela tinha medo de olhar para as finanças da empresa dela e ver que ela fracassou. Então ela era uma mulher que tinha uma habilidade muito grande em gerar dinheiro, mas Uma habilidade muito grande em gastar. de gastar também. E ela falava que ela fugia de ter que ficar olhando para as finanças. Porque quando a gente vai olhar para algo, então a gente vai falar com o nosso marido sobre patrimônio, sobre dinheiro, tudo, isso vai exigir que a gente olhe para alguns lados que a gente realmente não quer olhar. Não quer olhar. Só que se eu não olho, eu não soluciono. Aí o que acontece? Vai piorar. Vai piorar. Sim. Porque vai acontecer. O acontecimento, ele é um fato. Tanto do fracasso financeiro, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, como de do que forma, sucesso, porque... ela vai ter que escolher como ela quer que o marido dela descubra. Como? Com um oficial de justiça na porta da casa dela, ou ela Exato. contando pra ele. Ou ela contando e pedindo ajuda, porque eu acho que também tem muito essa questão que quando a gente não tem essa segurança jurídica no casamento, a gente também não tem segurança material e acaba que a gente não tem uma confiança realmente entre o casal. Se a gente não fala de patrimônio, de dinheiro no nosso relacionamento, por exemplo, você comentou que você tá namorando. E vamos dizer que você, como advogada, vai falar pro seu namorado, olha, a gente vai ter que, então, assinar aqui um documento, tudo mais, porque é assim que funciona, não sei o quê. Algo normal. Se ele assustar e já pensar 1001 coisas, é porque não existe confiança. E é assim, né, que eu costumo brincar. Eu sou paga só porque dá errado. O casamento que deu certo não vai no meu escritório. É o casamento que deu errado, é o contrato que deu errado, né? Enfim, na maioria dos casos eu trabalho com o que dá errado, não o que dá certo. É por isso que a gente tá gravando esse episódio, né? porque a gente quer que seja ao contrário. Isso. Que as pessoas comecem a pagar para não ter problema. Exatamente, para não ter problema. E aí, o que acontece? O meu raciocínio, a minha mente, ele é programado. Por mais que eu tenha minha vida particular, eu tenho essa visão. Eu olho uma coisa acontecendo
E é a minha tendência, da mesma forma que eu acredito que uma psicóloga olhe de uma forma, você olhe de uma forma, porque é o que a gente está habituado a ver. O seu dia a dia, seu é o nosso dia a cotidiano. dia, né? E eu falo assim, olha, eu tenho, meus pais, eles foram casados durante 50 anos. Só terminou o casamento porque ele faleceu, né? E eles são casados durante 50 anos. E eles vieram de uma famílias humildes, famílias, né, bem, uma situação, meu avô até materno, ele devia, eles trabalharam para pagar todas as dívidas e tal. E desde pequena, meu pai era contador. Desde pequena, eu cresci com a minha mãe, com o caderninho, lá com as despesas, eles optaram minha mãe parar de trabalhar, então era tudo controlado, era tudo muito conversado, né? E foi assim a vida inteira, né? Então eu vejo, e eu tive esse exemplo maravilhoso dentro da minha casa, tá? De entender que o casamento, obviamente que no começo, né, aquela questão do amor, da paixão, né? Mas se você não tiver um parceiro do seu lado, que você possa conversar com ele, tudo, tem alguma coisa errada. Não tô falando que é o fim do casamento, não tô falando nada. Mas eu sou uma adepta e fã de psicólogos. Sim. A gente tem que... Porque muitas vezes é o nosso preconceito, não é o do parceiro. Não. Eu lembro que quando eu Né? tava, acho que com Isso 2 traz anos da de casada, gente a minha terapeuta isso. virou pra mim e falou assim, Letícia, eu acho que a gente tem que fazer um ajuste de mentalidade, porque você ainda não entendeu o que é uma vida casada. Sim. Ela falou, você não entendeu qual é a sua função, o que é a função da mulher no casamento, a sua função, qual é a função dele. Então você tá numa luta interna porque você ainda acha que é solteira, mas você tá casada. Não o solteira de sair, essas coisas, não. Mas de ter algumas liberdades, de ir, vir. Não considerava o João. Ela falou isso. Eu falei, é verdade, eu realmente não considero. Sabe? E isso é tão importante porque é atualização, a terapia. Sim. Né? Porque a mulher que eu fui antes do casamento, eu não sou mais. Quem é essa mulher agora que é casada? É muito maravilhoso também. Hoje é cada vez melhor para mim o casamento, ele é cada vez melhor, cada vez mais cumplicidade. Mas isso exige que a gente fale de temas que, em geral, as pessoas não falam. Isso exige que a gente fale da nossa relação com o dinheiro, cada uma tem a sua, e nem sempre é legal a relação de um e de outro. Isso exige que a gente fale de questões patrimoniais, né? Também tem um marido advogado, então com o marido advogado existem temas muito mais profundos pra gente falar de jurídico. Isso exige que a gente fale de questões de sexo. Sim. Por quê? Porque antes, quando a gente é solteiro, a nossa relação com o dinheiro, com o sexo, com o patrimônio é uma. Depois que você casa, muda completamente. Tem que ser e deve ser. E deve ser. Porque você tem que fazer uma comunhão disso. Exato. Por Né? isso que ela falou pra mim na época, você tem que entender que você é casada e agora são 2. Só que é difícil a gente reconhecer. É isso. Que a gente trabalhou muito, né, quando a gente fez a nossa mentoria, e foi uma das coisas que foi... Às vezes a gente patina ainda, é difícil, né? Toda uma evolução. Mas a gente reconhecer nossos limites, a gente entender que a gente vai errar e tudo bem a gente errar, e a gente chegar e dentro de todo esse cenário, se você estiver dentro de uma relação, o que eu acho bom em você ter alguém na tua vida, porque é muito difícil você dividir a vida com alguém. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Você abrir mão de tudo isso que você está falando é muito difícil. Muito difícil. Mas qual é a grande vantagem de você ter um companheiro? É você poder partilhar a sua vida, os seus medos, ele te aceitar do jeito que você é. Você não precisa esconder, você não precisa se esconder, você já tem que se esconder da sociedade. Você já tem que se esconder de cliente, você já tem que se esconder, você tem que vender uma imagem. A sociedade hoje cobre da gente o tempo inteiro uma perfeição. Se você não puder ser imperfeita dentro de casa, não é? É isso. E poder chegar para ele e falar, olha, eu falhei. E obviamente trabalhar junto com a evolução sem culpas, né? Sem culpa. A psicóloga falava muito, sem culpas. Você errou e nós não vamos trabalhar com culpas. A gente vai trabalhar com evolução, né? E para não gerar a culpa, é a questão volta na questão da autorresponsabilidade.
porque se a gente não é responsável hoje pelas informações que a gente tem, eu tenho uma família, eu sou casado, eu tenho filhos, então o que eu preciso fazer para a harmonia familiar? Isso vai me exigir que eu vá numa advogada para a gente ter segurança patrimonial, segurança jurídica, mas eu vou ter que olhar para umas coisas que eu não quero. Legal, mas eu vou ter que olhar. Porque a adulta olha. Porque vai ser inevitável. Exato. Que você vai ter que olhar no E dado quem momento. foge é a criança que tá ali querendo se proteger. A mulher adulta olha e fala, cara, é difícil, mas eu vou olhar. A gente vai ter que falar de dinheiro. Eu vou olhar, eu vou falar. Que a gente atende no escritório, eu costumo dizer assim, né, para as minhas clientes, amigas, né, que vêm conversar, que passam por, né, todo divórcio é triste, né? Todo divórcio é um fim. Sim. Né? Tem aquela frase que eu amo de Paixão do Paralelo do Sucesso. Lágrimas por ninguém só porque é triste o fim. Todo fim é triste. Sim. Ele é triste. Mesmo que seja para melhor, mas ele é um fim. E seja no divórcio ou na morte, né? Exato. E aí, às vezes, a gente está conversando e eu sempre falo assim para as minhas amigas. Clientes, não é fácil ser divorciada. E nem divorciado, enfim, não é fácil. Não é fácil ficar sozinho. E vai ter um momento, os momentos diários na sua vida, que você vai deitar sua cabeça no travesseiro, é você e Deus. Então, tente tudo o que você achar que você tem que tentar. Se aí você vê que não deu certo, aí é uma outra situação e eu acho que bola pra frente. Bola pra frente, tudo sim. Bem, faz parte. Que bom que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Que as mulheres de antigamente não tinham, enfim. Perfeito. Graças a Deus. Mas eu tenho dó, porque eu vejo muitas vezes casos que a gente atende lá, que às vezes a gente fica mais de conselheiro do que de... Que você vê que, às vezes, é uma família se desfazendo por falta do diálogo, pelo medo do diálogo, entendeu? Do sentado, conversar francamente. Olha, vamos sentar, eu não estou satisfeita. Eu até ia te perguntar isso daí. Você acha que uma família que tem segurança jurídica, à medida do possível, né? Então, ela tem uma orientação jurídica, ela tem uma segurança material, mas desse diálogo em relação ao dinheiro? Porque no casal sempre tem aquele que gasta demais, aquele que economiza muito. O que você falou antes da gente entrar? Que 50% 55% dos casais se divorciam por causa do dinheiro. A outra parte não sabe que é por causa de dinheiro. Entende? Isso, gente, eu que falo. A porcentagem ela é verdadeira, mas essa outra parte é da minha experiência profissional. Você entende o que eu tô te falando da questão da... Gente, dinheiro não traz felicidade. Ele não traz. Senão todo rico seria feliz. A gente sabe que não é. Mas ele facilita. Facilita muito. Então, por exemplo, olha, nós estamos numa crise. Você pode dispor de instrumentos. Você pode dispor de uma psicóloga, de uma terapia de casal, de uma viagem, enfim, de várias coisas. Uma doença que às vezes abala, né, o casamento de uma forma. Se você tem um plano de saúde, né, é uma coisa que você não vai precisar pensar. Então, assim, a segurança patrimonial, a segurança financeira, ela é fundamental. Sim. Né? O Amor e uma Cabana, ele é lindo no filme. Na prática, não é. Né? Então, para mim, é um dos pilares, tá? Eu acho que a segurança financeira, a patrimonial, e aí vem a questão do jurídico, para você saber e entender... Só para formalizar. Para você tomar as melhores escolhas, para você entender o que você quer. Eu acho que é fundamental, né? Então, eu acho que ajuda muito. A gente ouve muito falar uma vez falaram para mim e eu achei interessantíssimo, não sei se é fato ou não, tá? Mas aconteceu isso comigo, na minha casa, pelo menos. Crise dos 7 anos, você sabe por que acontece? Não. Porque é a época que você começa a ter que refazer tudo que você fez dentro da tua casa. Quebra a geladeira, você tem que trocar a geladeira, televisão, enfim. E aí vem a crise financeira, né? Sim. Dessa situação. E é bem isso. A gente percebe que o casal que está num caos financeiro, é difícil ele estar se dando bem. Não, é muito difícil. É muito difícil. Porque a saúde mental, se você não tem saúde mental, você não tem saúde financeira. Se não tem saúde financeira, você não tem saúde mental. É um ciclo. É um ciclo. E a mulher que ela é mãe, ela tende a olhar, né, naturalmente para os filhos. E assim, ela quer que os filhos dela cresçam, quer que o filho vá para a faculdade, quer que ela tem desejos. Isso não quer dizer que o filho vá. O filho pode decidir não ir, mas
Então, assim, sabendo disso, ela precisa guardar o dinheiro, investir o dinheiro. A forma como a mulher olha para o dinheiro é muito diferente da forma como o homem. Não tem certo, não tem errado. Mas a mulher, naturalmente, ela se preocupa mais com os filhos. Então, ela precisa participar do patrimônio da casa. Mesmo ela gerando, meu marido entende melhor de dinheiro, que eu não tenho problema nenhum. Mas para de terceirizar e participa também, entenda o que ele está fazendo com o patrimônio, onde que ele está investindo. Vamos conversar junto com o advogado para a gente entender, olha o imposto de renda. Sabe, é uma coisa básica. Assim, a gente tem Gente, muitos é básico. casos. A mulher, assim, não sabe, Fer. Cliente Não. minha, ela não sabe o quanto ela ganha, ela não sabe o quanto o marido ganha. Isso para mim é uma traição. É esconder. Mas é comum, tá? Não, muito comum. Isso é uma traição. Porque você esconde dele, Isso ela é muito esconde comum. dele e vocês são casados em comunhão parcial. Eu tenho vários casais que eles racham as despesas. Sim. Né? E tudo bem, acho que cada um tem a sua coisa. Mas, assim, ou você racha a despesa. A gente sabe que dentro de um cenário mundial, né? Não é só aqui, infelizmente, a mulher ganha menos que o homem. Em sua grande maioria. Sua grande maioria. E nós vamos rachar as despesas meio a meio? Qual é o padrão de vida? Como isso vai funcionar? Sim. Entendeu? Gente, tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Olha, eu preciso trabalhar mais, a gente precisa contratar uma babá. É isso. E aí? Ah, não, mas por que vai contratar uma babá? E as mulheres que são provedoras, que hoje está aumentando o número de mulheres que estão gerando mais dinheiro, elas também entram no embate, porque umas têm vergonha de falar pro marido que ganha mais. Porque vai diminuir o marido. Nossa, é por isso que a gente tem que trabalhar a relação com o dinheiro. De homens, eu já ouvi assim, abertamente. Eu jamais me relacionaria com uma mulher que ganhasse mais do que eu. É isso. Entende? Então, assim... Aí a mulher se diminui. E tem muitas. As minhas clientes, em sua maioria, elas geram mais dinheiro que o marido, ou são divorciadas e geram dinheiro, mas elas têm habilidade em gerar dinheiro. E aí vem vergonha. E vem muito, Letícia, uma coisa que a gente trabalhou também na nossa mentoria, a questão do feminino e do masculino. Sim. Eu acho que, para mim, eu acho que hoje em dia, com essa inversão, com a mulher ter saído de casa para trabalhar, com algumas mulheres já ganhando mais. Olha o preconceito, e eu já vi alguns casos disso, que a mulher ganha muito bem. E aí, de repente, eles precisam mudar, acontece uma situação, e o homem, então, decide ficar em casa. O que acontece? Ela tá bancando ele. É isso. Olha que coisa horrível, ela tá bancando ele. Esse casal é vítima de preconceito. Agora, se a mulher para de trabalhar, que a gente vê ser muito comum e tal, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, existe um preconceito muito grande. Mas são realidades que a gente está enfrentando. E a gente né? tem que lidar, né? Tem que lidar. Né, Fer? Então, tem que passar por essa isso. distribuição de função, né, que a gente estava falando, você cuida do financeiro, você vai no supermercado, você cuida do filho, você faz... A gente vai meio que no automático das nossas raízes, que é o homem é o provedor, então ele cuida do dinheiro, a mulher cuida da comida, do filho, e a gente entra, e eu acho que aí se perde. Sim. Entendeu? Eu tenho muita... para mim, hoje, o meu maior obstáculo é esse, é entender aonde é o feminino. Né? Porque eu hoje sou sozinha, eu tenho meu filho, eu tenho que tomar decisões, perdi um pai, fiquei numa família onde eu tenho uma mãe e uma irmã, então assim, e a vida me levou, né? Eu já tenho uma propensão e a vida me levou para esses caminhos. E aí eu fico assim, tá, mas eu tenho que fazer essas coisas, que antigamente eram coisas masculinas, né? Eu sou provedora, eu sou o porto seguro do meu filho. Eu estou exercendo ali, de uma certa forma, a figura paterna e materna. E como é o feminino hoje? Porque quando a gente tem um preconceito do feminino, eu tinha, porque quando você falava em feminino, que a gente trabalhou muito nisso, né? Foi um dos enfoques da minha coisa. Eu imagino aquela mulher na cozinha, com o avental lá nos 50, com o aventalzinho fazendo a cozinha, toda arrumadinha, o cabelo impecável e tal. Porque essa figura feminina não cabe mais na nossa vida hoje. Não cabe, mas ainda é a nossa referência. Mas é a nossa referência. Sim. E aí ela fala, você cuida do dinheiro. Mesmo, de repente, ela ganhando mais, menos, enfim. E aí eu acho que se perde, se confunde os papéis. Sim. E aí eu acho que, para mim,
é essa grande dificuldade dos casais de hoje, porque pelo menos é a minha. Né? Para mim é muito difícil ainda, eu estou ainda desabrochando para essa situação, né? Estou me abrindo para essa situação. E é o que eu sinto quando a pessoa vai até o meu escritório, que infelizmente, na maioria das vezes, quando vai lá, já não tem mais solução. Não né? tem. Já não tem mais nada que possa ser feito. Quando eu porque acho já que chegou no quando a extremo. gente chega num divórcio, é porque a gente não olhou para vários tipos de prevenção antes, né? A gente está falando Não. da jurídica, mas tem a relação com o dinheiro, tem a própria relação do nosso feminino com o masculino. Porque a Angelita veio até gravar um episódio aqui e ela falou que a mulher branca, não vou falar nas palavras dela, mas foi o que ela quis dizer. A mulher da classe média alta para cima, ela tá aprendendo a lidar com o dinheiro recentemente. Mas a mulher que saiu da escravidão, ela já começou a gerar dinheiro. Há muito tempo. A mulher que ela é baixa renda, ela já é provedora da casa há muito tempo. Essa mulher não conta com homem em casa há muito tempo. Tanto é que esse é um dos motivos que programas do governo são destinados para a mulher. Não é o homem que recebe a Bolsa Família, é a mulher. Por quê? Porque a relação do dinheiro do homem é diferente da relação da mulher. O homem, se ele apostar, em geral isso, tá, gente? Se fizer uma aposta, ele vai pra aposta, ele não vai pensar na fralda do filho. É biológico, né? É algo meio que comum. Então, a mulher mais de alta sociedade, a mulher branca, é recente que a gente vai pro mercado de trabalho. Porque antes as nossas mães, avós, bisavós, elas eram muito protegidas. Sim. Não tinham acesso, elas não tinham escolha. Quando a mulher de baixa renda, a escolha dela era trabalhar e prover o filho. Então, ela já assumiu um masculino muito forte, né? Essa mulher. E a gente se confundiu. A gente se confundiu com o dinheiro e com o trabalho. Eu até vi um post recentemente que fala que essa questão de ter sucesso profissional e ter uma família bem-sucedida no começo é mentira. E é mentira real. Por quê? Porque tem muita mulher que deixa de ser mãe ou fica mãe mais tarde pelo tal do sucesso profissional. Aí depois se arrepende. É uma grande luta. E o que é mais importante? Então a gente está começando a rever essas questões, sabe? Eu acho que você é um pouco mais nova que eu, né? Eu acho que a minha geração foi, acho que a geração que sofreu mais. Porque, por exemplo, eu vim da minha mãe, que o sonho dela era ter feito faculdade. Mas quando ela estava na 4ª, 5ª série, a minha avó tirou ela para fazer curso de corte e costura. Porque a mulher casava e ajudava em casa. Né? Ela voltou a estudar com muito custo, porque ela implorou para o meu avô, e depois que ela conheceu o meu pai, que fez questão e tal, mas não pôde fazer uma faculdade, né? E depois trabalhou um pouco, optou por ficar em casa e tal. Então, ela passou muito para mim e para minha irmã essa necessidade de estudar. Ela sempre falava, vocês vão estudar, vocês vão ganhar o seu dinheiro, vocês não vão depender de ninguém, né? Vocês vão viver sua vida, podem casar, quero que vocês casem, mas sem ficar dependendo do marido para as coisas e tudo mais e tal. Então, a gente veio com muita sede ao pote. Porque a gente trouxe isso A minha geração também, ela continua. A geração que tá vindo já é uma geração que sofreu com essas mulheres aqui. Porque é a geração que ficou abandonada, é a geração que ficou em casa sozinha, é a geração... Eu falo com a minha mãe em comercial de margarina, né? Porque assim, a gente fazia coisa em casa, trabalho em casa, minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia suco de laranja, todos os meus amigos queriam em casa, né? Eu não vou falar pra você que eu não sei fazer bolo, mas eu não faço bolo. Eu vou lá, eu compro bolo. Começa a receita do bolo. Você entendeu? Eu vou lá, eu compro bolo. Meu filho quer macarrão, que ele adora macarrão, vamos pedir, iFood tá ali, e é assim que eu resolvo as coisas. Porque tá incutido pra mim que qualquer coisa de casa não é legal. Né? É uma coisa que eu tô tendo que trabalhar na minha cabeça. Então, essa geração que tá vindo é a geração que só tá sofrendo esse abandono. Sim. Entendeu? Por mais que a gente esteja presente e tal, mas esse abandono do feminino, que a gente deixou de deixou. trazer. E o feminino, ele é essa energia geradora, porque a gente gera o mundo dentro da gente. A gente cria, então a gente precisa descansar. Sim. Quando a gente está numa energia muito masculina, a gente só tá na execução, na performance, na meta.
E aí isso daí custa demais pra mulher e uma hora ela pira. Por quê? Porque a gente cria, a gente é a energia da abundância, do fluxo da vida, da confiança. E a gente tem o feminino e o masculino dentro da gente. Então a gente não precisa de um homem para. Isso daí é uma coisa que a gente precisa até desmistificar. Ah, não, dentro do meu casamento o meu papel é feminino e o dele é masculino? Não, porque eu tenho masculino e feminino e ele tem o masculino e feminino. E eu tenho um perfil comportamental, por exemplo, um pouco diferente do meu marido. Eu sou uma mulher muito mais decisiva, muito mais. O João, ele contém mais, o que é ótimo para um casamento. Sim. Mas esse é o meu perfil. Só que se eu tô só na execução, eu não paro para escutar o outro. Eu não paro para colocar limites. O meu jeito é sempre o melhor. Eu não consigo ver o A gente outro. fica impositiva. A gente vira impositiva. Então aí também depende um pouco do perfil de cada uma. Então essa questão do feminino e do masculino, ela é muito desse lugar de a gente tem que integrar, porque a gente tem os dois. Mas existe um limite. Eu preciso descansar. Então aquela mulher, por exemplo, que ela trabalha, eu já tive nesse lugar que é workaholic, eu preciso trabalhar, produzir, é porque se eu não trabalho, eu não tenho valor. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho valor. Porque nós somos filhos de uma geração que acordava às 5 da manhã, 4 da manhã e não parava de trabalhar. Você colocou para mim a questão do trabalho ser um sofrimento, responsabilidade, né? A gente veio dessa linha dura, eu vim dessa linha dura, entende? E só que aí você pensa que dentro de tudo isso, você tem a sua filha. A geração até 90... Até 96, ela vem da linha dura, porque é a geração da ditadura. Então, é uma outra... Agora, você para pensar que a sua filha, ela vai sentir falta disso. Do acolhimento, né? Que eu falo que é o que eu tenho na minha mãe, né? A gente chega lá, ela fez o bolo, ela fez a sopa, ela tem... Eu não consigo fazer isso pro meu filho. Mas você tem Na hora outras que a minha formas mãe de sim, acolher. Eu tenho. Mas... esse acolhimento e essa maternidade e ela acalma. Acalma. Ela faz falta, Sim. entende? Então, eu sou, que nem a gente fala, de impositiva, de fazer, eu sou assim, né? E a minha mãe é um dos meus portos seguros, né? Então, e virou do meu filho e da minha filhada, enfim. Um dia minha irmã brincou, a minha irmã gosta de fazer bolo, essas coisas, minha irmã é muito boa nisso. E aí ela sempre falava assim, Fernanda, o que você lembra do Natal? Porque minha mãe sempre fez questão de comer no Natal. Eu falei, eu lembro do cheiro do pernil que a mãe fazia. Porque hoje em dia você compra pronto, você vai lá, você pega o pernil e leva lá. Sim. Mas na minha casa ficava o dia inteiro cheirando o pernil, eu já sabia que era Natal. Então a minha irmã fala, eu quero que a minha filha tenha isso, eu quero que a minha filha tenha o cheiro. Eu quero que ela lembre do cheiro da infância dela. Que é a memória emocional. Que é a memória emocional, entendeu? Que eu posso ir lá comprar um bolo, mas ele não teve a memória de sentir o cheiro do bolo assando. E eu sinto que o meu filho, ele pede isso, entendeu? Porque eu supro ele tento, né? Suprir de todas as outras formas. Mas essa é um bloqueio, eu bloqueei isso em mim. Entendeu? Mas naturalmente você vai trabalhando e você vai desbloqueando. Tanto é que hoje, para mim, esse episódio ele é muito importante para falar de prevenção, porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de uma memória afetiva. Sim. Faz sentido? Faz. E eu sinto que você tá cada vez mais indo para essa parte de prevenção. Você tá vendo o valor do prevenir, de não... Isso é feminino, Fernanda. O olhar para a prevenção, porque o seu olhar, ele não ele é um olhar... Quando a gente olha para a prevenção, a gente não tá olhando só para o dinheiro. Ao contrário. O dinheiro, ele é uma consequência. Você tá olhando por tudo aquilo que a pessoa não precisa passar por aquilo. Não precisa passar porque eu passei. Porque você passou, essa é a sua história. Eu trago essa carga e eu quero que a isso pessoa é uma cura. se sinta acolhida. É isso. Eu quero levar acolhimento. É isso. Então, isso é a cura. E ajuda. O nosso trabalho, ele é a nossa identidade para o mundo. Então, quando você muda a sua forma de trabalhar e você vem mais para a prevenção, você está indo para o feminino. Isso é feminino.
Mas a hora de fechar o contrato, a hora de vender, é a hora que você tem energia do masculino. A hora que eu tô estudando, que eu tô me dedicando, que eu tô me nutrindo de conhecimento, porque nutrir ele é feminino, você tá no feminino. Mas na hora de executar, porque o jurídico tem muita execução, você tá no masculino. E quanto mais você vai para essa parte de prevenção, você vai sentindo esse impacto na sua própria família. Faz sentido? Faz total Porque sentido. só de você perceber que o meu filho sente falta, então é você que sente falta de dar isso para ele. Sim. E você tá se preparando para nutri-lo de uma outra forma. Vamos colocar aí, vamos falar mais novamente em prevenção e em cuidado, em você tentar se antecipar a uma situação antes que o leite derrame, vamos colocar assim, né? É o buscar, é o você sentir aonde tá, né? Então, a gente fiz toda a mentoria com você, faz o tratamento com psicólogo, você busca para você entender onde estão os seus limites e trabalhar para você conseguir viver de uma forma plena, de uma o mais forma leve possível. Leve, né? Sim. E você falava assim ainda, leve e fácil. Leve e fácil. Né? Sim. Não só leve, mas fácil. E eu entendo que a prevenção, e isso em todas as áreas, e vamos falar que inclusive a jurídica, que o advogado não vem para atrapalhar. Hoje, antigamente sim, hoje ele vem para prevenir. E né? para facilitar. E para facilitar, a sua vida é um dos fatores para transformar a sua vida e deixar ela mais leve e deixar ela mais fácil, certo? Mais segura, que acho que é importante também, né? A segurança, principalmente de patrimônio, segurança financeira, né? Que eu acho que é um dos pilares de um relacionamento tranquilo, né? Então, eu acho que prevenção é a palavra. Hoje é a palavra. É a palavra. Né? Porque as pessoas, a gente tem uma crença, né, pra gente ir finalizando o episódio, que precisa ser difícil. Isso tá embutido, é estrutural na sociedade latino-americana. Se não for difícil, eu não tenho uma história dramática para contar. Entende? E a gente precisa entender, eu quero continuar nesse padrão de ser difícil para eu ter uma história do herói para contar. Geralmente a história não é do herói. Né, a história do herói são poucos que contam. Ou não, eu quero uma vida mais fácil. O que é a vida mais fácil? Eu começar a me prevenir. Então, se eu quero uma vida mais fácil, eu preciso fazer exercício. Se eu quero uma vida mais fácil, eu preciso comer bem. Se eu quero uma vida mais fácil, eu preciso me prevenir juridicamente. Se eu quero uma vida mais fácil dentro de um sistema capitalista, eu preciso me relacionar de uma forma leve com o dinheiro. Se eu quero uma vida mais fácil no casamento, então o fácil, às vezes as pessoas acham que eu ficar sentada e Deus vai descer do céu e vai falar, não, meu amor, só faz isso. Eles acham que é não ter problema. O problema vai ter. Vai ter. Porque você vive, você respira. Exato. Você vai ter problema sem que você saia da tua casa. Você está sentada aqui e vai surgir problema. Você não precisa nem ir atrás dele porque ele vai aparecer. Mas é a forma como você encara. Né? Exato. É a forma como você traz. Então, a gente tem que encarar o problema de uma forma leve e fácil. E fácil, exato. Entendeu? Como pode ser mais fácil, mais leve? Vou conversar com o jurídico. Como pode ser mais fácil a minha relação com o dinheiro? Porque a pessoa sabe que a relação dela com o dinheiro... O problema é assim, ó. E normalmente, quando ele começa, ele é assim, Ele ó. é desse tamanho. Então, se você encara ele... É muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais. Se você não encarar ele, e vai ficar fácil pra você resolver. É isso. Se você não encarar, ele vai fazendo assim, 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 assim. Aí... Ele é grande. E pode ser que seja um divisor na sua vida. Sim. E a pessoa, né? Fer, ela sabe que ela tem um problema. Todo mundo sabe que tem um problema. Você só não quer olhar para o problema. Mas você sabe que você tem um problema em relação ao dinheiro, mesmo gerando dinheiro. Você sabe, porque você sente angústia, você sente medo, você fica sem dormir, você toma remédio, você sente ansiedade. Você sabe que você tem um problema de patrimônio. As pessoas sabem disso. Então, eu acho que esse é o grande convite do nosso episódio. Vamos prevenir.
né? Ok, tem um problema, qual é o meu próximo passo? Meu problema é patrimonial, casamento, próximo passo, busca uma advogada. Aí tem um problema em relação ao dinheiro, realmente a minha relação com ele sempre foi desafiadora, busque uma facilitadora, porque eu acho que é isso que nós somos, né? Sim, Nós somos facilitadoras. facilitadores e entender que é inevitável. Inevitável. Tá? O bater na porta de um advogado, na vida de qualquer pessoa, é inevitável. Isso vai acontecer. Você vai ter só que verificar em qual momento. Se você vai escolher qual é o momento, ou se vão escolherem por você, né? E aí, obviamente, que fica mais complexo, fica mais caro, dependendo do momento que você aparecer. Exato. Né? É a questão da gripe e da febre, né? Às vezes você aparece uma febre, mas você tá com gripe, daí você quer curar a febre. Só que gripe é vírus. E a questão do dinheiro, questão jurídica, ela também é um vírus. O vírus, ele pode ser pequeno. Você vai lá, vamos trabalhar isso, vamos olhar pra isso e tá tudo ótimo. Ou, gente, ele vira pandêmico real na família. E aí, quando vira pandêmico... E alastra, né? Alastra. E é muito Alastra. triste. É muito triste. Né? Já na minha família, eu já perdi 2 pessoas. E eu falo assim que você ter que lidar com a perda de alguém que você ama e, além de tudo, você ter que ainda pegar a pouca energia que te tem naquele momento e ter que despender para discutir, para brigar, para você, sabe? Você não consegue aí se concentrar no que é importante. Não consegue. Né? Então... Não consegue nem viver o luto, Exato, né? Você não consegue de quem viver você o ama. luto, você não consegue, Exato. né? Então, deixa isso de lado e foca no que é importante, né? Nesses momentos, você vai focar no que é importante. Maravilhosa. Né? Fer, muito obrigada. Ai, eu ficaria aqui horas, a gente tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. Muito obrigada mesmo, de coração. O seu Instagram é? Eu vou passar o Instagram pessoal, porque o profissional eu tô fazendo ainda, é o MF Bíscaro, tudo junto e em minúsculo, tá? E aí, entrando lá, já consegue linkar também pro profissional. A gente está em fase de teste ainda, então... É isso, o digital é um eterno teste. É um eterno. Estou sofrendo, Eterno. viu, Lê? Mas eu lembro das suas palavras, É isso, tá? Tô eu falo, o perseverando. digital é um eterno teste. Se você tem perfeccionismo e tá no digital, o digital é a sua cura. Exato. Porque você vai errar, não tem Estou como. no caminho, tá? A minha mentora me orientou, eu estou seguindo. Fer, gratidão, gente, muito obrigada. Obrigada, Obrigada gente. pela audiência. Curte aí no YouTube, curte no Spotify, faz um comentário. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao episódio de hoje, é só perguntar. Eu não vou saber responder, mas eu sempre vou passar pra Fer responder, tá bom? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau.